Bom, meu nome é Robson Borges, eu me identifico como um mediador de conflito, como um ativista social. Passei pelo processo de ser um interno no sistema prisional, né, considerado um egresso do sistema prisional, mas antes de tudo sou o Robson, carreguei tudo isso por frutos de escolha, de decisões. Sou um ativista porque quando saí do sistema eu comecei a pensar o que me levou para o sistema, tenho muito a falar sobre isso, mas pós-sistema, não só eu e muitas pessoas que lá estavam, buscavam uma forma de se reinserir, de se reintegrar à sociedade, mas esse rótulo de egresso do sistema prisional, ele gera uma barreira, né, um obstáculo de reabilitação, de reintegração muito grande. Então a gente começou a buscar uma forma de trabalho que pudesse nos inserir coletivamente, resolvendo ou tratando alguma questão que fosse ambiental, que fosse social, que fosse nós nos servindo de alguma maneira, né? O nós, por saber que a parte pública não nos atingia de maneira equânime. Então a gente começou a estudar uma forma de sobrevivência que pudesse envolver um número de egressos do sistema prisional e que pudesse de repente solucionar alguma questão dentro dos guetos de periferia que são os nossos lares, né, que são as comunidades. Então a gente encontrou na reciclagem uma forma de trabalhar uma questão de reabilitação por conta dos valores agregados, por conta dos volumes de resíduos que passam por dentro das nossas comunidades, por ele ser maléfico, né, porque afeta a saúde da nossa população, gera uma série de outros problemas que também aumentam os custos, né, dos cofres públicos. Então a gente se organizou numa cooperativa de reciclagem, que é a Cooperativa de Trabalho Socioambiental Eu Quero Liberdade, e a gente veio batalhando então uma proposta que pudesse fazer o direcionamento dos resíduos que um dia e ainda hoje nos fez muito mal, né? Porque alimenta uma série de vetores, que traz uma série de doenças, acaba com as nossas praças, né? Porque as nossas praças acabam virando um monte de lixões a céu aberto e a gente perde o pouco espaço de lazer que existe dentro da comunidade. E então a gente se organizou numa cooperativa para trabalhar a logística reversa, trabalhar a reabilitação e a reintegração das pessoas, né? Já que existe uma política hoje, por exemplo, que ela trabalha a logística reversa de um resíduo por uma indústria, e aí não vou citar o nome de uma indústria para não promover ninguém aqui, mas para a gente beber um refrigerante, você tem um rótulo, né, laminado, você tem o PET, que é um tipo de material, você tem o PED, que é a tampinha, e que eles têm como responsabilidade a logística reversa, já que o objetivo era servir só o líquido. E aí eu fico pensando, e do ventre da pátria mãe gentil, de onde surge todos os seres humanos, onde nós surgimos, né, que todos nós também nascemos com um propósito e que muitas das vezes estão desviados, deturpados e não por escolha própria, né, que foi o que me provocou essa sociedade que não quer se renovar. Acabou de passar uma entrevista aqui de onde foi falado de que o recurso, o nutriente que poderia garantir a renovação, a estruturação dessa sociedade tomou um rumo diferente, de uma minoria que estava no poder, que guiou isso por um outro caminho e impediu com que esses recursos chegassem onde eles deveriam chegar para servir de nutriente, né? Seja na qualificação, seja na estruturação, né? Não só para as futuras gerações, mas para as presentes que estão aí, né? Não dá para pensar no futuro sem trazer uma situação mantenedora para os presentes, né? Porque se você desestrutura o presente, não tem como você garantir estrutura para as próximas gerações. Então, não é a sociedade que não quer se renovar. Eu acho que a gestão é que está um pouco complicada e que permite que a sociedade seja o que ela é hoje. Porque o que vai fazer você, com toda a sua estrutura, do seu lugar hoje, agir de maneira primitiva? Perder o que você tem. Perca o que você tem, perca a estrutura, vive em situação de rua para poder sentir a superficialidade, a banalização das pessoas em relação à sua realidade, que você vai agir de maneira primitiva. Porque com todo o conhecimento, com toda a bagagem que você tem, articulação, com todos os amigos, e que esse número de amigos vai cair, vai reduzir quando você perder a tua estrutura, que você bater na porta do amigo ali ou do amigo aqui, de outro amigo, para falar, cara, não sei o que aconteceu, eu perdi minha estrutura e eu preciso passar uns dias aí, né, no teu teto. E você vai ver que não é tão confortável assim, de que não vão te receber como te recebiam com aquela estrutura, né? E que muitos vão virar a cara mesmo. E quando você perde toda essa estrutura que você achava que era um cinturão que poderia de alguma forma
te amparar, cooperar com aquela sua realidade, e que vão superficializando, e que vão banalizando, e que vão virando as costas, você começa a agir de maneira primitiva. Então é um pouco do que a gente está vivendo, é um pouco do que a gente está vendo hoje, né, mundo afora, e isso realmente vai crescer se a gente não pegar esses nutrientes e fazer descer, fazer contemplar aqueles que estão com sede, aqueles que estão com fome, que estão começando a agir de maneira primitiva por sobrevivência. É claro que isso não justifica a violência, muitas das vezes, de fato, como ela tem sido, mas a falta de educação, a falta de capacitação, a falta de estruturação faz as pessoas agirem dessa maneira.